várias perguntas aqui que tem a ver com das posições teológicas clássicas aí, que tem a ver... Entra naquele negócio de salvação. Pensei que era outras posições. Entra então, também, né? Também se o cristão pode fazer sexo oral anal, por exemplo. Tem perguntas de tudo que eu tenho. É dessa que o Paulo não queria. Essa pergunta aí também acho que tem a ver com sacanagem, tá? Literalmente. Eu acho que tem outras que são mais profundas do que essa. Mas sobre a masturbação entre casais. Aí não. Casal. No casal. Dentro do casal. Repetindo. Swing! Eu tive um caso, gente, assim, muito próximo de mim, de uma pessoa que se matou com faca e ela demorou pra morrer. A mãe dessa pessoa veio me perguntar: pastor, ele se suicidou ou não? Ele não pode, antes de ter morrido, ele não pode ter se arrependido? Então isso é uma construção que foi tomando vários contornos no As piadas que a gente tem de inferno, né? De inferno. Aí chegou o político lá no inferno, Não é porque a gente usa para controle social ou para controle de nossos filhos ou para nossa alegria. Estamos de volta mais uma vez de novo again para um dos podcasts mais pedidos, Gabinete Pastoral. É onde a gente junta a equipe pastoral mais doida do país, é isso aí. E responde, de você. Eu e o Gustavo. E responde as perguntas mais doidas do país, onde a gente esconde a identidade e o pessoal vira um animal, né? Vira algo transformado. Meu nome é Marcos Botelho e estamos aí para responder as perguntas. E eu sou do time que responde todas, mas tem pastor aqui que tem medinho, mas vamos ver se ele se revela. Aí não, boca de leite. Sou eu mesmo que tenho medinho. Eu sou o Paulo Nazaré, cheio de medinho. Eu não estou sorrindo. Pra ter medo. Não, assim, gente, mas falando sério, eu acho, assim, sério pra caramba, a grande maioria das perguntas que chegaram e fico assim, caramba, a gente tem que tratar isso com muita seriedade e tal, né? Tem algo sagrado, né? Tem, mas tem mesmo, né? De verdade, eu fico com uma certa preocupação. Eu sou o preocupado do grupo. Tem algumas perguntas que a gente percebe que aqui é o Simval. Isso aqui é a cabeça. Né? Isso é a cabeça do programa. Só se apresentar, não sou o que tem medinho. E você provavelmente já enfrentou quase todas essas no... Já enfrentei várias dessas no dia a dia. Ele é o que tem as histórias mais cabeludas. Eu sou o Gustavo da Hora, eu fico E você não tem mais preocupado. paciência para a maioria dessas perguntas. Algumas eu fico assim, cara. Principalmente se eu vejo que é legítimo, é um conflito legítimo, eu fico tranquilo. Agora essas que o cara manda só pra pegadinha, igual tinha com Jesus, né? Aí eu fico meio assim, Vamos lembrar que esse programa é um programa bem humorado. Então a gente tá aqui, por isso que a gente esconde a identidade, para não estamos tratando de uma pessoa. Por outro lado, a gente também tem o cuidado pastoral. Será que isso é possível? Não é possível. Não é possível. Vamos cometer erros? Com certeza. Vamos fazer mesmo assim? Vamos fazer mesmo assim? Com certeza vamos. Porque a gente assim vai responder, alguns a gente ajuda, outros a gente vai atrapalhar. E dessa forma a gente vai fazer o nosso programa, tá bom? Depois da vinheta! Está no ar. Cultura. Espiritualidade. Impacto social. Local Podcast. Seu Renato. Seu Marcos Botelho, voltamos aqui. Esse programa, se o último programa deu o que falar, esse vai dar muito mais, esse mano. Vai mais porque, assim, vocês estão mexendo em vários vesperos, né? Primeiro aí mexeram no feminismo, agora os caras estão mexendo no conservadorismo, estão inventando versículo. Estamos respondendo pergunta de sexo. O pessoal tá com problema na sexualidade, hein, mano? Eu nunca vi. O programa vai ter mais de 1 hora e mais da metade é sobre sexo. Eu nunca vi. Eu acho que não vai ser mais gabinete não. Pastoral, vai ser pornonet pastoral.
Gabi porno, eu até disse que mande sugestão. Sexonete pastoral, não sei, tem que ter um trocadilho melhor. Tá embaçado. Agora, o Renato, E aí? é o recorde, né? Recorde de comentários do último podcast. Com certeza, né? Eu até fui dar uma olhada aqui no YouTube, tem uma galera assim que tá super amiga da gente, assim, tá curtindo pra Agora, caramba, pessoal, recomendando. Tem até um comentário muito legal aqui, que é: façam direito, esse foi errado. É muito bom. Agora, o pessoal às vezes não entende, né? Tem muito comentário bom, mas também tem muita crítica. E toda crítica é bem-vinda, é legal, a gente tá fazendo. O pessoal tava criticando porque tem homem no podcast pra falar de feminismo. Então, se é pra fazer igual todo mundo, vai ouvir Mamilos, vai ouvir outros. Tem muito podcast que já tem só mulher, tem muito podcast que falou sobre o histórico do feminismo. Aliás, a gente fez esse disclaimer, né? A gente falou, ó, a gente vai falar sobre atualidade, vamos falar sobre teologia. As meninas chamaram a gente para conversar, porque a gente fez, não porque a gente é homem, mas porque a gente estudou teologia, elas estudaram outras coisas. Então a gente conversou e a gente vai ter mais sobre isso. Se você não gostou, minha querida, é simples, como é de graça, não assiste, não ouve. Vai ouvir outra coisa, minha filha. Dói. E é bom, sabe o que eu gostei, Renato? Porque veio crítica dos conservadores, vocês passaram muito o pano. Essas meninas é doidas, sei o que, aí, e daí também teve muita crítica das feministas um pouco mais radical, que não gostou da nossa... É um assunto muito delicado, né? Porque, na real, você tem... Feminismo é uma coisa que tem um espectro muito amplo, não dá, né? É difícil, não dá pra agradar todo mundo. A gente começou falando sobre isso, é que nem o cristianismo, é tão amplo que não dá. E aí a gente fala que a nossa visão vai ser uma visão trazendo o homem pra conversa e a gente é criticado por isso. Mas, Renato, um assunto só me dá mais medo do que o feminismo. Sexualidade. E se a gente juntar a sexualidade feminina... Nossa, mano, então esse podcast pode ser que bata todos os recordes. Mas vamos lá. E eu vou te falar que esse daí tá pra sair, hein? Há rumores aí de que já temos planos. Vai bater pra os recordes, né? Mas eu quero dizer que as pessoas do feminismo e tudo mais, só comenta, não bateu recorde. Ainda o nosso recorde ali é o primeiro de sexo que a gente fez lá com meu pai. Ainda bate o recorde de downloads. Muito maiores do que do feminismo. Então a gente vai ter que correr atrás. As feministas aí tem muito chão pra correr aí, pra chegar. Tem muito, tem que ouvir várias vezes, tem que odiar mais que isso. Mas brincadeiras à parte, é muito bem-vindo todos os comentários, negativos, positivos. Eu cheguei lá na comunidade, alguém falou: nossa, eu adorei o podcast, mandei pra todas as minhas amigas feministas. Eu falei: eu acho que você não fez uma boa coisa. Vai sofrer por isso, amiguinho. Eu acho que você vai ter ex-amigas, né? Mas deixa eu... Vamos dar os dois recados pra gente começar logo o podcast, que tá grande. O pessoal vai poder ir e voltar ouvindo no busão. Esse não é só de ida pro trabalho, não. Esse é ida e volta. Ida e volta. Mas o primeiro recado é o recado que a gente já deu semana passada. A gente vai abrir um curso de graça online, algumas aulas online, ao vivo, para quem quer começar uma Glocal na sua cidade. Então, se você tem interesse de fazer isso, faz tempo que você acompanha a Glocal, os diálogos que a gente faz com todos os nichos e tudo mais. E para você que se interessou aí, quer participar dessas aulas, como é que faz, hein? Entra lá no site da Glocal. Ele entra no site da Glocal, glocal.org.br, glocal.org.br, e se inscreva. Do lado tá lá, se inscreva, faça parte. Você vai lá, vai colocar seu nome, sobrenome e e-mail, e a gente vai mandar os recados logo mais sobre isso. E o outro recadinho, qual que é mesmo? É uma nova parceria que a gente tem, mano. A gente fez uma parceria com a revista cristã mais antiga e conceituada do Brasil. Olha Ultimato. A gente vai estar agora na primeira página da Ultimato, na primeira página online, né? A cada 3 meses tem uma revista. Você sabe que eu cresci lendo essa revista. É uma revista que atinge os católicos e os protestantes, mais os protestantes, e a gente vai estar sempre falando das novidades que vão estar lá, e eles vão estar falando das novidades que vão estar aqui. Então eu queria convidar todos os nossos ouvintes. Se você não conhece a revista Ultimato ou a editora Ultimato, que tem livros incríveis, dá uma olhada lá, dá um pulo no portal ultimato.com.br, porque para mim, na minha opinião, é uma das melhores editoras do Brasil e é a revista mais antiga com maior conteúdo que eu já vi no meio cristão. Vamos embora servindo aí. E espero que vocês gostem do podcast, gente. Grande abraço para vocês. Abraço.
Que pergunta começaremos, pois? Que diremos, pois, com as perguntas do Gabinete Pastoral? São tantas. Mas eu acho que seria uma boa aqui, olha. No começo era mentira quando a gente falava isso, né? Agora são. Agora veio muita mesmo. Legal. Quem santifica o sexo? É o pastor, o padre, o cartório? Essa é a pergunta. Essas são as opções. 3 opções. O padre. E a gente sempre tem que pôr uma quarta. Eu acho que é o padre. E a gente tem que pôr uma quarta, nenhuma das anteriores. Nenhuma né? das anteriores. Quem vai? Quem vai, né? Você ou você que você que Mas você gosta quer que eu dessas fale aí? o que tá por trás da pergunta ou você quer que eu fale Você já quer analisar a pessoa, né? É. Aqui a gente só tem permissão pra dizer se é homem ou mulher. É um homem que tá fazendo essa pergunta. Não, eu digo assim, muitas vezes essa pergunta pode vir como uma ideia do tipo... Eu acho que é uma ironia, né? Essa aí claramente já veio ali com uma pitadinha de jocosidade. Ai, como vocês são maldosos, a pessoa Não, tá essa na aí dúvida. sim, cara, dá pra perceber, porque ele colocou 3, né? Ele colocou 3 personagens aí, icônicos, tá querendo fazer alguma brincadeira, fica claro. E aí eu acho que tem uma coisa na ironia. Qual é a ironia de uma pergunta? Não sei se a intenção da pessoa não interessa agora, mas eu seria irônico dessa forma. Se fosse dizer assim, então quer dizer, quando a pessoa casa no cartório, ela tá casada e agora... Agora pode. Agora pode, na questão da sexualidade... Né? Ou então, não, tem que esperar o religioso, é o padre, é o cartório, né? Ou a gente pode voltar ainda mais na pergunta, sexo precisa ser santificado? Santifica o sexo, eu tô entendendo nesse sentido de que agora Legitima. tá autorizado. Tá autorizado. O lugar onde ele acontece, o lugar na vida, o momento da vida em que ele acontece. Você já tava É isso? A Rita Lee tem uma resposta pra isso, né? Qual que é a resposta? Sexo é pagão. E o amor é cristão. Profetiza, né? Mas aí eu acho que tem, então, respondendo a pergunta, todas as anteriores, né? Eu acho que é um conjunto. Eu já falaria que não é nenhuma das anteriores, mas tudo bem. Mas vamos lá, eu quero ouvir a sua resposta, depois eu acho que tem um conjunto, debate aqui. Né? Um conjunto de circunstâncias que seria o ideal para a união de 2 pessoas, oficializar a união de 2 pessoas. Então, por exemplo, eu acho que passa pela família, né, dela, a família dele, né? Você está unindo 2 famílias em uma agora. Tem a ver com esse momento oportuno para o casamento e, portanto, talvez usufruir no máximo da sexualidade, no sentido de consciência, perante a sociedade, perante a família, perante quem quiser. Eu assumo essa pessoa e, portanto, eu usufruo, né, mutuamente dessa entrega e, portanto, que eu acredito que é o que a Bíblia mostra como um ambiente mais saudável para o sexo. Quando está todas as pontas resolvidas. O que não é o caso, por exemplo, de tem o dinheiro suficiente, não seria isso, seria um outro tipo de legitimação. Então eu acho que, nesse sentido, seria um momento ideal para desenvolver uma sexualidade saudável. Agora, a gente vive num mundo de exceções a isso, né? Nem sempre isso é possível, nem sempre isso o ideal é o que a gente consegue fazer. Mas, perante a Bíblia, o que eu acredito que a Escritura diz, ela diz que a união de 2 pessoas seria já se tornar uma só carne. O exemplo de Paulo, quando ele vai falar pessoas que estavam ainda utilizando o serviço de prostituição cultual, ele vai dizer, acaso os membros de Cristo podem se tornar um só com uma prostituta, nesse sentido? E aí vai dizer não, no sentido de não recomendar isso, não faz sentido que haja essa comunhão entre alguém do corpo de Cristo e alguém que não seja num contexto que Deus abençoa, mas está falando de fazer sentido. Por essa afirmação, que não teria um compromisso nenhum entre uma questão de uma prostituta, né? Ninguém pensa que o cara foi, a pessoa estava achando que ia ter um compromisso e não teve, vamos dizer, estava bem claro as regras, né? Meu corpo, minhas regras, coisa assim. Mas aí, mesmo assim, Paulo fala, talvez existe algo aqui que acontece que está para além da sua intenção ou não. Pode ser que espiritualmente existe algum tipo de união que você faz com uma pessoa, quando você tem intimidade física, inclusive com ela, que não seria o ideal você fazer essa conexão, a menos que você tivesse ali um compromisso de mutualidade e de amor mútuo. Não sei se isso complica ou se isso ajuda. Me parece que no Antigo Testamento, Deus vai revelando uma forma diferente de enxergar o sexo. Os povos lá enxergavam o sexo meramente como prazer ou como ritual de adoração aos deuses. E claramente enxergava a mulher como um mecanismo de chegar ao prazer. A mulher era um objeto ao chegar a um prazer.
Essa era o que os caldeus faziam, que todas as religiões, todas as culturas ao redor do povo judeu fazia. Não necessariamente só a mulher, né? Às vezes os homens, mas a grande maioria, porque a mulher é mais fraca, ela sempre dominada, sofreu, né? ela era dominada. Então a gente vê isso claramente. Quando você vai ver a revelação progressiva do Antigo Testamento, você vai ver o sexo sendo colocado como algo exclusivo para algo com compromisso. E nem tem ninguém que legitima isso. Só tem alguém que está falando assim, você tem que, a partir do momento que você assumiu alguém, você pode até assumir mais de uma pessoa, mas você tem que ter... o sexo é para celebrar uma união. Então o sexo é algo que sela essa união. Quem legitima o sexo no Antigo Testamento, é lógico que vem de Deus, isso aí, essa é uma revelação de Deus, é essa união estável, única, indivisível, ou indivisível mesmo, é uma só carne, e também fiel. Então a gente vê isso muito claramente. Então, mais do que você ficar pedindo alguém para vir de fora, um elemento externo, que isso é muito mais da religião ou do Estado, eu vejo Deus revelando o lugar do sexo. Como deveria ser, isso, né? Como deveria ser. E quando a gente vem com uma pergunta dessa, dizendo quem legitima, a gente está com a cabeça dos que não têm a revelação, da cabeça de antes da revelação. Como a gente está pedindo para alguém colocar, alguém tem que, agora pode. Né? E aí a gente pode ter muito bem um padre, um pastor, um pai, o Estado, legitimando, parecendo que está tudo em ordem, mas ainda está transformando o sexo como algo objeto, transformando a mulher como objeto. Então a gente pode seguir todas as regrinhas da igreja e está totalmente fora do que seria o ideal, né? A celebração do sexo como algo único, como a essência de um compromisso. Uma essência de um compromisso, uma celebração de algo fiel. Então todos nós fazemos casamentos, né? E eu tenho conversado isso. Não sei se vocês estão enfrentando esse problema, mas eu enfrento esse problema porque de um tempo para cá eu comecei a assumir os votos de compromisso. Não dizendo que eles não podem fazer, mas eu quero ver e eu mando um padrão. Porque os votos de compromisso de casamento virou aquele negócio. Vou levar café da manhã para você de manhã, vou fazer massaginha nas suas costas. Mentira, né? Tô brincando. E é mesmo. Não, é uma boa intenção. É uma boa intenção, mas é uma boa intenção, mas é uma coisa que não segura casamento nenhum, cara. Se o cara não é fiel, são os padrões do casamento. Se o cara não é fiel, se o cara não serve, no sentido de servir o cônjuge, ou ela não serve o cônjuge, se ela não é fiel... A mutualidade, né? Esses dois aqui. E se ela não ama, não adianta servir café no café da manhã, troca, né? Não adianta fazer massagem nas costas. Não adianta ser da uma família de bem. Não adianta. Verdade. Então, eu sempre falo, não adianta ter todos esses compromissos bonitinhos, memes bonitinhos, se você não passa pelos pilares de um compromisso, amor, né? Um compromisso que você assume perante Deus e perante a comunidade. Então, eu falo assim, olha, legal, pode pôr que vai servir café, mas tem que passar pelos pilares. E eu fiz isso até esse fim de semana, quando eu aconselhei um casal noivo que vai se casar. Falando dos pecados mais brandos, assim, né? Só para depois, né, falar assim, do que mais te aflige. Seria uma dica. Então, quando a gente está olhando para uma pergunta como essa, ainda que a gente está tratando aqui, a gente coloca, e quem acompanha, quem está ouvindo a gente no gabinete, sabe que a gente vai tratar com humor metade pelo menos das perguntas. Mas aqui, então, tem uma provocação que a gente percebe, porque está nesse campo onde o sexo ele é colocado como procriação, o sexo é colocado só como diversão. E quando ele é como diversão, então ele não tá dentro da bênção. Desconecta, né? Parece que tá desconectado, né? Ele para ser divertido não pode ser abençoado. Para procriar, então, ele é abençoado por alguém da religião ou por um reconhecimento do Estado. Tá dando um sentido que anda em paralelo com aquilo que a gente tem da palavra. Nossa vida sexual é uma construção que tem a ver com o que em Provérbios, né? O que a palavra fala de forma poética para a gente curtir.
ou em Cantares, né? Essa Isso. ideia do deleite mútuo. Pra gente ter prazer, pra gente curtir. No ambiente de compromisso, né? No E ambiente também de a gente não tem entrega. e a gente não pode esquecer que do primário, né? O sexo é pra procriar. Isso, tá. Mas não, Também, a assim, Bíblia, mas e a se não Bíblia fosse tão divertido, Uhum. a gente não faria. Não ia fazer. É. Porque assim, todos nós aqui somos pais e a gente sabe o trabalho que dá ser pai e o tanto que é difícil para um relacionamento de um casal pós-filho. Ter filhos. Então, assim, se não fosse maravilhoso, a gente não teria o segundo. É porque agora a gente consegue se controlar para não ter filhos, mas numa época atrás a gente não chegaria até a população que a gente tem hoje se sexo não fosse uma troca maravilhosa e a gente ser quase assim, não ter como ter uma racionalidade perante o sexo, porque a gente, vamos lá, vai, mais um filho não vai fazer tão mal Não, vai perante sim. isso. Falando dos pecados mais brandos, assim, só para depois, né, falar assim, do que mais te aflige. Seria uma dica. Bom, tem várias perguntas aqui que tem a ver com das posições teológicas clássicas aí, que tem a ver... Entra naquele negócio de salvação. Pensei que era outras posições. Quando... Entra então, também, né? Também se o cristão pode fazer sexo oral anal, por exemplo. Tem perguntas de tudo quanto é jeito. Dessa aqui, que cara. o Paulo não queria. Essa pergunta aí também acho que tem a ver com sacanagem, tá? Literalmente. Eu acho que tem outras que são mais profundas do que essa. Não, mas eu acho que a gente tem que... A gente não pode fugir, velho. Esse é o nosso podcast. A gente não pode de Teve perguntas. já fugir, não. o Jaziel, que a gente falou sobre isso. A gente falou de Não, eu não especificamente lembro disso. não. Porque, ó, gente, tem muitas perguntas que vocês mandaram que a gente já respondeu. A gente já respondeu muito sobre minha igreja não tem uma boa teologia, se eu devo sair ou não. Vai assistir os outros gabinetes que a gente já respondeu essa. Agora, esse sobre sexo anal ou sexo oral, primeiro que são duas coisas diferentes. Eu acho que assim... É óbvio, né? São buracos dois lugares diferentes. E eu acho que deve ser tratado... sinceramente, deve ser tratado de forma diferentes aí. E até poder falar sobre isso é algo bom. E A Bíblia fala especificamente sobre isso? Não, eu queria dizer assim... A Bíblia fala sobre sexo oral em Cantares. Fala, né? Fala sobre... Tá bem claro ali sobre lamber, sobre se lamber, sobre... Oral tá liberado. Capítulo 2 e capítulo 4. Eu ia fazer uma ressalva dentro disso. Especificamente capítulo 2 capítulo 4. Eu não consigo lembrar os versículos, mas tá falando tem sobre... beijar o seu corpo todo, não sexo necessariamente oral. sobre... E a oral é assim, não quer dizer que tá direto no órgão apenas, mas queria fazer uma introdução, cara, assim, tá muito... Opa, tudo é ambíguo agora. Tá muito, agora, tá muito... Então né? o oral tem na Bíblia, o anal não. E isso é uma grande... Porque tem o texto de Romanos, que algumas pessoas usam, e eu respeito quem usa, que quando Paulo está construindo seu argumento sobre a forma errada que os homens construíram a sua sexualidade, e aí ele está se referindo claramente à homossexualidade romana, que era dos soldados também, principalmente masculina, né? Que os homens eram muito claros, os soldados não tinham tempo de se procriar e eles estavam no campo de batalha quase a vida toda, então eles tinham seus auxiliares ali, que eram auxiliares sexuais também. Então Paulo ele vai construir ali em Romanos, se eu não me engano, final de Romanos 1 e 2, ele vai falando, vocês mudaram a forma de fazer o sexo, né? E aí eles usam isso, usando que, olha, tá vendo como... Tá falando diretamente sexo de sexo anal, não é isso. E ele sim, porque mas entre por homens, causa da homossexualidade, e não como uma proibição do sexo de uma posição específica hétero, ou coisa do ali, tipo. alguma posição. Porque uma coisa que é clara, que a Bíblia mostra, é que um casal, no acordo entre eles estão ali, eu acho que Deus abençoa o acordo entre eles estão tranquilos. Um consentimento dentro desse ambiente, né, que nós acabamos de falar, né, do sexo, né, no lugar, né, do compromisso. Abençoado pelo padre, né? Entre o homem e uma mulher. Pela igreja, pela sociedade e por Deus, né? Esse sexo, ele no consentimento deles, minha visão, se eles tiverem acordo, o que não dá é o homem com as suas taras,
E aí ou é a uma mulher papo, também, né? Ou a mulher Geralmente com suas taras. é muito É o homem, a gente homem com ouve suas isso taras no gabinete, né? que cresceu com a pornografia desde os, ainda mais agora, desde os 10 anos de idade. E aí ele usa ainda o versículo bíblico dizendo, o seu corpo é o meu. Então eu forço uma quero, barra eu e forço eu uma quiser. barra de um sexo anal, de alguma coisa. E isso aí é violência. É violência. Isso aí não existe. Não caiam nessa, mulheres, porque isso não ou uma tem... chantagem, né? Ou na Você usar uma chantagem. forma de, se eu ganho isso, aí, né, eu posso... Ou até mesmo usar isso para ter mais sexo do que a mulher tá querendo dar. Sim. Até a quantidade de sexo. Independente do jeito, é uma quantidade saudável? Independente uma vez por semana? 3 vezes por semana? Uma vez por mês? Independente da modalidade, né, sexual. O que a gente tem uma vez por ano? Não sei. Brincadeira, a gente tem muito mais, gente. A gente... Ou não. Não, e acho interessante até falar sobre isso e citar essas coisas. Para algumas pessoas talvez dói o ouvido, né? Falar diretamente nos termos. Primeiro que a gente ouve isso na mídia o tempo inteiro, ou em colegas de trabalho. Essa era a ressalva que eu queria fazer, né? Uhum. Então, como eu acho saudável a gente poder falar sobre isso de uma maneira mais clara e citar nomes, citar essas coisas, nomes? Né? Citar nomes. Os nomes dos órgãos. A questão, o sexo anal, o sexo oral. E poder, quanto mais a gente puder falar sobre isso de uma forma saudável, eu acho que a gente está instruindo de verdade, né? Ao invés de qualquer coisa que seja sobre sexualidade ser julgada chula. Existem formas de falar sobre sexualidade que pode ser de uma maneira chula ou preconceituosa, né? Ou pode ser algo que traz vida, que traz esclarecimento, que traz elucidação, né? Com liberdade. Isso. Falando dos pecados mais brandos, assim, né? Só para depois, né? Falar assim, do que mais te aflige. Isso é uma dica. Surgiu uma pergunta... Mas as duas perguntas... Surgiu uma pergunta entre as mulheres da nossa comunidade que é interessante talvez a gente levantar aqui. E aí fica um pouquinho mais sério, né? Porque agora a gente já sabe mais ou menos da onde vem o contexto. Mas sobre a masturbação entre casais. Aí não! Casal. No casal. Desculpa, dentro do casal. Repetindo. Swing! Não, entre casal. Tem gente, pra nós às vezes é meio óbvio, mas... a estimulação, ela parte... A gente falou um pouco disso em Cantares, né? A gente veio de tanto tabu, isso. de não pode masturbar. Qual é a regra? Isso é pecado, isso é errado. E até a masturbação em si, não tem nada na Bíblia da masturbação. Tem sobre você, a pornografia, o egoísmo, tudo assim, mas a masturbação como um conhecimento... Não é tão claro. É lógico que a gente optou por caminhos conservadores aqui, até em outros podcasts. A gente falou sobre isso, né? Sobre masturbação. O egoísmo, nesse sentido, né? E outras viagens, né? Nós falamos disso, né? Num podcast. Mas é interessante, o Marcos colocou uma pergunta, mas só voltando para a pergunta que a gente leu aqui, quando é colocada a pergunta sexo oral e sexo anal, as duas... em conjunto, está colocando aquilo que a gente sabe do conservadorismo, da questão sexual, onde ela tá guardada para o que está fora do que é o padrão que a pessoa criou, ou a pessoa está esperando que seja, então não é aceito, ou não pode. A mesma coisa da pergunta que a gente já respondeu sobre motel. É tudo que vai para esse campo da sexualidade e as pessoas entram nesse campo. A pergunta sobre masturbação, o casal, um masturbando o outro, essa também, né? Mesmo casado, pelo que eu estou entendendo, é isso. A pergunta foi feita, será que pode, não pode? Então, mas vai entrando que qualquer variedade parece fora do sexo que a gente vai considerar que é o coito típico, né? Papai e mamãe. Pênis, vagina, papai e mamãe, todo mundo vai considerar isso é normal. E o resto é o quê? É anormal. Se falar que isso é normal, o resto é anormal. Na verdade não. Todas as expressões de sexualidade que o casal pode viver junto ali e estar no acordo, isso é normal. Em consentimento mútuo, né? Todo tipo de estimulação. Então, primeiro, conceitualmente, isso não é considerado masturbação. Eu estou fazendo uma estimulação da minha companheira, do meu companheiro. Não, mas mesmo... E aí eu acho mais legal, porque... Mesmo a autoestimulação olhando o outro. Sim, isso eu quero dizer. Ponto. Que você pode ter, assim, uma coisa...
estão se divertindo ali e eu acho que é tranquilo. E aí, de novo, o que significa pra pessoa, se aquilo entra num lugar... E outra, minha pergunta é, de onde você tá tendo essa ideia? Esse é um outro ponto que eu acho que às vezes não é citado. Não é somente o ato em si, mas eu tô vendo aquilo porque eu vi num lugar de uma pornografia e de repente eu tô querendo repetir aquilo, e aí pra minha companheira, né, no caso pro cônjuge, vai ficar assim, ué, mas da onde tá vindo isso, cara? A gente nunca... Tá vindo um elemento estranho aqui, a gente nunca desenvolveu essa intimidade nesse ponto, nunca houve, e de repente você chega com uma receita pronta, agora vamos fazer isso aqui. Vamos apimentar. Apimentar, exatamente. Isso. E eu acho uma coisa que a gente tem que trazer uma ressalva, talvez para fechar aqui esse assunto, quando a gente fala que entre os dois casais tudo é legítimo, entre os dois casais... Aí não. Entre as duas pessoas do casal. Entre as duas pessoas tudo Entre o homem e a mulher. Entre o homem e a mulher tudo é legítimo, a gente não tá legalizando tudo que acontece lá, do que é como se assim, o que tá fora, o que é proibido fora é proibido dentro. Vou dar um exemplo aqui de gente que já veio com essa pergunta também. Por exemplo, eu e minha esposa podemos ver filme pornográfico para nos estimularmos? Cara, super perigoso. E você tá trazendo elemento estranho pro seu relacionamento, coisa que é irreal. Você tá trazendo, uma simulação. Você tá trazendo outros casais para dentro. Outro corpo, outro tudo. Da imaginação, cara, de uma maneira complicada. E um sexo que não é sexo. Que é o... Cada vez então, mais assim, a gente descobre isso, né? Então, assim, cara, pra que você vai fazer um negócio desse, cara? E depois de uma vez que você colocou isso para dentro, é difícil você limpar a área. Você sabe que eu tenho visto uma coisa, Marcos, é muito interessante nesse sentido que você está falando. Muitas pessoas fora de igreja, cara, num contexto sem ser cristão, e falando sobre a nocividade de pornografia, cara. Justamente por isso, por ser uma coisa que não corresponde à realidade, que corresponde a uma situação totalmente simulada, num sentido de que não há espontaneidade. É uma deturpação do sexo, né? Porque Sim. ali ele está rolando fora do contexto que nós estamos aqui falando desde o começo dessa conversa. E mesmo assim, por exemplo, já surgiu tentativas de pornô gospel, né? Mas qual sentido? O que era? Se era esse o problema? Não, mas esses caras são casados na vida real. Aí vai lá e filma eles e coloca na televisão. Quer dizer, já saiu, perdeu completamente. É uma aberração, uma deturpação. Sentido, né? E aí você vai alimentar coisas que vão te atrapalhar, cara. Vão ser nocivas no médio prazo, de repente. E aí tem a química cerebral, cara. Tem uma hora que você precisa aumentar o grau daquela dose. Eu ajudei um casal. O cara veio pra mim e falou, cara, tô com um problemaço. E ele dizendo, eu não consigo mais ter vida sexual se não tiver vendo pornô. Não conseguia. Não tinha mais. Então você vê o que vira um vício, o que uma aconteceu, dependência, uma fuga. Esse outro elemento, né? Um elemento estranho dentro do o que ele não sabe é que ele já não tem vida sexual. Porque se ele precisa quando ele fala, eu não consigo mais sem ter, nem o que você tem é a vida sexual, né? É uma outra coisa. Pregressa nesse sentido, né? O no tipo sentido. de coisa que ele se estimularia, e uma hora o casamento fala, bom, não é isso, não dá o mesmo barato. Mano, mas isso é importante, você falou, eu só queria ressaltar isso, Gustavo. Não é mais no campo religioso que estão se falando o tanto que está prejudicando toda uma sociedade, o cérebro e todo o corpo, a pornografia. Dá pra gente fazer um gabinete só sobre pornografia e sexualidade, fica aí a dica. Eu acho que tem uma pergunta, assim, que talvez seja útil, sabe, pro casal, né, pro homem e pra mulher, né, pra fazer dentro da relação, que isso faz sentido pra mim e pra você dentro da nossa relação, sabe, né? De uma maneira saudável, tomando muito cuidado com isso, né? O que você está trazendo para esse negócio, né? Você está trazendo algo de fora, né? Você está olhando outro, né? Talvez não faça sentido isso, mas essa sinceridade, né? E transparência e troca entre o casal de dizer, isso faz sentido para você, isso faz sentido para mim. Eu acho que isso né, seja talvez um caminho para se pensar cada uma das questões que chegar em relação a isso. Isso aumenta o meu compromisso com essa pessoa, isso me conecta mais com essa pessoa com a qual, né, eu tô me relacionando profundamente, ou vai gerar um elemento, vai azedar ali. Ruído, né, nessa comunicação, nessa troca.
uma outra pergunta aqui que eu achei muito interessante, que foge um pouco dessa questão do sexo, que porque senão a gente fala só disso. Até porque fica só nisso, de repente. Mas uma pessoa aqui perguntou: inferno não parece muito com uma ideia para gerar medo e controlar as pessoas? Assim também, né, como talvez a ideia de Deus, né, como uma construção social, né, para controle. Eu acho que existe isso, Acho que isso, eu não acredito que isso não tá é meio em voga, não tá? Isso, eu acho que não é só uma construção. Os lados, às vezes, eles acabam caindo nesse extremo, né? Ah, não, o sexo... Tá pegando fogo, olha o Freud aí. Sexo e inferno. O inferninho. Alguém tira esse Freud debaixo da mesa aqui que tá atrapalhando a gente hoje. O inferno é um fato bíblico, né? Jesus cita a questão do inferno como um lugar de sofrimento, uma situação de sofrimento, uma situação que nenhum ser humano gostaria de estar nela, né? Portanto, ela é totalmente não desejada. Agora, o uso que se fez disso durante os séculos, aí acho que tem demais, né? Aquela construção na Idade Média do inferno como um lugar onde tinha o diabo reinando com o seu tridente e ficava espetando as pessoas no sofrimento. Então, isso é uma construção que foi tomando vários contornos no As piadas que a gente tem de inferno, né? De inferno. Aí chegou o político lá no inferno, chegou... Não é porque a gente usa para controle social, ou para controle de nossos filhos, ou para... tem um filme legal chamado... não lembro. Você é burro, cara, que loucura. Super legal esse filme. Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança. Vocês lembram aquele filme... Não lembro. A Vila? Chama A Vila. Sim. E é mais ou menos isso. Eles vão inventando os mitos para poder trazer o controle, que é quase como essa tese aí. Será que o inferno não foi uma invenção para trazer o controle? Um dos problemas que essa tese ganhou força, que o inferno na verdade não existe, uma delas é isso, porque os caras pegam o jeito que está sendo usado errado e acham que foi construído por causa disso. Não quer dizer necessariamente isso. Uma segunda coisa é que no Antigo Testamento o conceito inferno ainda é muito vazio, ele não é tão claro, alguns dizem até que não tem tão claro, revelado. Isso ele vai ganhar muito mais força no Novo Testamento, o conceito inferno. Então você vai no Antigo Testamento, você não vê isso claramente. Então, se você olhar só o Antigo Testamento, mas nós cristãos acreditamos na revelação toda e progressiva. Então não adianta você ficar só focando no Antigo Testamento. E como o conceito inferno é um conceito metafísico, tudo que é metafísico... A gente tornou isso metafísico, agora, ele é um conceito metafísico, querendo ou não. Por quê? E tudo que é metafísico, como diria Paulo Freire, comunista, a gente tem que partir de um elemento conhecido para um desconhecido. Toda vez que a gente vai para um conceito complicado. No Novo Testamento, dá a impressão que eles pegaram elementos conhecidos do lixão de Israel para começar a descrever... É o Sheol, né? Para descrever o que era o lixão. O lixão era um lugar que você jogava os corpos dos indigentes que não tinham direito ao lixo. Então você tinha um enxofre, você tinha um fogo que não podia se apagar nunca porque tinha que queimar o próximo lixo. Você tinha aqui um lugar que você vai se descartar, onde tinha um lugar insuportável, cheiro, a fumaça. Tem até a figura do verme, né? Jesus usa essa figura, né? Onde o seu verme nunca morre. Ali a planta, o ranger de dentes... E as trevas, né? Por isso que aí sai do metafísico. Né? Então as trevas, quando você chegava perto do lugar, a fumaça, quando você sabe quando o negócio quando já não está tão quente, a fumaça é muito intensa. Então você tem as trevas. Fumaça preta, até né? você chegar ao núcleo do Sheol, do lixão, era trevas. Então eles emprestaram toda essa linguagem, esse paralelo para descrever o inferno. Que não quer dizer que é uma construção, é só um jeito da gente começar a entender melhor o quão terrível é. Quanto não vale a pena a ausência de Deus. Isso também é uma definição que porque eu acho que talvez... Então, mas a ausência de Deus, sentido, como tudo é Deus, a criação está em Deus, a gente não tem noção do que é a ausência de Deus, a não ser o lixo, o que está sendo tentado jogar para fora. Quem passa, talvez, cara, pela depressão, ausência de sentido completo na vida, sabe? A vontade de morrer, a vontade de não ser,
Eu acho que tem a eu ver acho que essa é uma também sensação com de isso. inferno, né? É. Uma sensação de você estar muito ensimesmado também, aquela hora que nem eu me aguento também. Não só a depressão, quanto um outro aspecto disso, em que você fala assim, cara, eu tenho várias coisas, mas eu não estou satisfeito, essa sensação de que nada supre. Eu acho que isso é um sentimento infernal mesmo. E que a gente vê que quanto mais a gente se isola das pessoas, quanto mais a gente não vive um ambiente de amor, é como se a gente já estivesse vivendo, de certa forma, um pouco desse inferno que, na história, cronologicamente, um dia vai ser algo, talvez, que é difícil de reverter. Que a pessoa que está nesse estado eternamente é um sofrimento que mesmo que é dure... difícil que não vai ser revertido, né? O inferno até é isso, né? Paulo, até isso, teologicamente, é um jeito de explicar legal, Sim, mas claro. não é o correto. É. Porque não existe ausência de Deus. É onde Deus se manifesta só em juízo. Então, assim, o inferno, assim... não é ausência de Deus, é ausência da graça de Deus, da presença criativa de Deus. Eu acho que é tem só essa... o juízo. Então, até isso, o que eu quero dizer é o seguinte, como se tivesse um lugar na criação que Deus se afastou, tá ausente, e lá alguém tá reinando sem ser ele. Não, tá é o isso. diabo assim, dizendo assim, Isso. vai Aqui se sou eu que pecar, mando. Deus. Aqui é ele que... Não é isso. Não, ele Lá, tá sofrendo também. Deus manda... E tá todo mundo Não, e o próprio diabo... submisso ao juízo de Deus. É isso. Não, mas tem mais coisas. O Mas próprio olha só, diabo em Ele Apocalipse... não é que Deus saiu desse campo e vou dizer assim, diabo, vou deixar esse cantinho aqui pra você reinar nessa... Você faz do seu jeito na sua aí, né? disciplina. É. Não, Mas aí, lá ele tá em também Apocalipse- presente em juízo. Em Apocalipse, aparece essa questão de o diabo ser lançado no lago de fogo, de enxofre. A morte é lançada no lago de fogo, de enxofre, né? Existe toda essa figura. Então, existe um estado provisório e o Satanás é colocado como o príncipe desse mundo. Então, se existe um lugar onde ele tem algum nível de autoridade por enquanto, seria... Uma autoridade controlada. Isso, Seria agora. Aonde a gente vive hoje. E aí depois é a punição. E aí eu acho que é muito interessante essa questão. Não é onde Deus estaria ausente, a gente entra numa enrascada teológica, mas para mim é uma questão filosófica. Mas olha só, você não tem a percepção de Deus nesse lugar. A ausência dele em relação à nossa percepção. Aí é um desespero, né? Você Deus não percebe estaria Deus presente, mas eu estou isolado dele. Só que tem uma outra percepção que tá ligado, inclusive, a esse texto de Apocalipse. Quando você tem a revelação completa, você vai perceber que nesse ponto já teve julgamento, no sentido de eu sei o que ele quer. Então eu estou mergulhado na justiça dele, e uma vez que eu estou nesse lugar de que a semelhança é do lixão, que a semelhança é do sofrimento, de experimentar a justiça, você vai estar lá dentro desse sofrimento, lá no... E você não vai se nesse aguentar. ambiente. Você não aguenta isso, mas você, consciente, dirá, não mereço outra coisa a não ser estar aqui. Que é quando a gente olha para Jesus, por exemplo, quando ele conta a história de Rico e Lázaro, chega uma hora que a conversa está mostrando que aquele que está no sofrimento diz assim, não tem como comunicar daqui para aquele lado de lá e tal. Ele aceita aquela condição. Por quê? Mergulhado na justiça de Deus, você só pode aceitar a não graça. Você mesmo se puniria, né? E aí por isso é uma... Não aceitei, ou não aproveitei as oportunidades, não aceitei as oportunidades, ou não vivi. Então, nenhuma vez na conversa de Lázaro e o rico, interessante, né? O pobre tem nome na história de Jesus. Jesus inverte tudo. E o rico não tem nome, O né? rico não tem nome. É um negócio. Jesus é incrível, mano. Ele sabe contar a história, né? Que é tudo ao contrário da época. Nenhuma vez o Lázaro tá querendo ir pro céu. Ele sabe da condição dele. Ele só tá querendo um refrigério. Ele não tá. Ele sabe do que é dele. Ele quer. Ele não perdeu a mania de mandar. Rico, né? A gente sabe disso. Agora, é incrível isso, como ele não tem essa consciência plena. A gente conversou um pouco disso na comunidade esse fim de semana, sobre esse negócio da consciência no céu, né? Vamos reconhecer no céu ou não? Isso é uma pergunta que surge de vez em quando pra gente também, que vale a pena a gente bater um papo aqui. A gente vai lembrar um dos outros no céu? A Bíblia não é clara disso. Aliás, a Bíblia fala algumas coisas sobre o céu. Quando fala de casamento no céu, é uma resposta de pegadinha. Então, nem pegadinha. Essa resposta a gente pode levar. Eu tenho uma coisa para dizer sobre isso, super teológica. Então, fala. Eu tenho uma coisa. Eu tenho certeza que nós vamos conhecer as pessoas. Eu também.
E aí alguém Então diz fechamos, assim, mas e fechamos. aí? Não, Mas mas e cadê aí? na Mas você Bíblia? vai Não, só tenho conhecer, você vai certeza. sentir falta, como é que vai fazer? Impossível. O impossível dos homens é possível para Deus. É isso aí. Lá o que é bom vai rolar. O que é ruim não vai rolar. E quando Então, você fala, você Ele te vai falta- fazer coisas que a gente diz, caramba, Deus é incrível. Como é que ele conseguiu fazer isso? Deus é E incrível. lembra que a gente vai estar mergulhado no... O Espírito Santo é um dos atributos do Espírito Santo, é consolo. E alguém fala assim, mas como que eu vou estar feliz no céu se o meu parente, o meu amigo, sei lá quem, não vai estar aqui? Bom, mergulhados na justiça de Deus, como falei agora há pouco, só tem uma condição de você estar completo. Você vai estar completo no céu, completamente mergulhado no consolo. Porque assim não faz sentido muita coisa que a gente fala no velório, de tantas coisas. Eu quero te ver depois. Se eu não for te ver, eu acho que isso é um pouco até da teologia budista que vem, que é um pingo d'água que no oceano, como se a gente não tivesse... você se reencarna, se a gente né? não Você- tem, se a gente não tem a identidade de hoje, de decisões que a gente toma, de santidade, de tudo que Jesus fala que é importante. Tem uma palavra Não de vai- Davi... Não leva para lugar nenhum, que vai cair numa gota de água, que nem o budismo prega, não faz sentido a gente não reconhecer. E é uma palavra de Davi que fala quando o filho do adultério entre Davi e Batseba, quando a criança, ele fica jejuando para que a criança que está adoecida não morra. E aí quando a criança morre, os conselheiros ficam preocupados, se falar para ele, já estava deprimido e orando e em jejum. E aí quando os caras vêm para falar para ele, a criança morreu, pensando que ele ia piorar o estado, aí ele volta Ele a comer. levanta. Aí, banho, e daí né? eles perguntam para ele, por que você fez isso? Ele fala assim, a criança não virá a mim, mas eu irei a ela. Enquanto a vida é esperança. Então, nesse momento, enquanto tinha esperança, ele estava jejuando, mas dizendo então que a criança não vem de novo, mas eu vou encontrar com ela de novo. Uma Acho que referência tem pra gente uma falar desse, dica de aí, uma encontro, coisa. né? De encontro. Essa coisa de não reconhecer é muito mais uma ginástica, cara. É muito mais uma ginástica para tentar responder outras dúvidas que dá, né, E na lógica. Outra coisa, Deus é Deus de vivos, não é Deus de mortos. E se a gente vai encontrar Jesus, A gente vai ver, vai saber quem a gente ele vai é. ver, a gente vai ver o Aí eu acho que o monte da não tem transfiguração. base nenhuma, cara, para falar que não vai reconhecer, cara. Não tem nenhuma base Eu acho que é bíblica para mesmo. resolver, de novo, é um pouco fruto da teologia sistemática, onde a gente quer resolver alguns problemas e depois Pela lógica humana. sacrifica outras E outra coisas. coisa, o cara que tem casamento ruim não quer reconhecer mesmo, né, velho? E é uma perspectiva da lei, né? Eles estão querendo pegar Jesus na lei, de como se assim... Olha que interessante. Eles querem falar, quem que você vai ficar responsável no céu? Por qual mulher? Mano, no céu, a mulher não precisa de responsável, meu amigo. Ela tá com Cristo. Ela tá liberta a gente não disso, consegue, cara. né, a E gente tem uma coisa- conceber, porque a gente está pensando com os nossos padrões, com a nossa limitação e tal. Então é tudo... E tem uma coisa que já na nossa fala já mostra, né? A Bíblia em nenhum momento ela fala de ir para o céu. Fala do céu vir, né? Ela fala que o novo céu e a nova terra, né? A nova Jerusalém desce do céu. Então, assim, a gente fala, o corpo, né? Não vai ter corpo, vamos se livrar do corpo, a nossa alma. Hoje mesmo eu vi um cara falando isso, se dizendo cristão, e aí ele, não, porque aí a gente vai se livrar dessa matéria, de novo, aquela coisa caída. na heresia, Mas olha, né? Tá mas na olha que heresia. interessante, cara, você fala assim, é um corpo glorificado, cara. Né? Igual de Cristo. Então, Igual de tudo que Cristo. Jesus fez como glorificado, nós também faremos. Sim, mas então, a alguns gente vão tem uma dizer, referência de ainda não tinha reconhecimento, sido- de ainda não tinha alimentação, sido de glorificado. convivência, várias coisas que está falando. Tem um homem sentado ao lado direito de Deus, pai. Você sabe assim, você tá... Jesus é um homem que ele não foi desintegrado e foi aos céus. Exato. Né? E a ressurreição de Cristo, ele comeu com Pedro. Isso, então, tudo ele, aquilo que ele ele fez, nós faremos. É um exemplo, né? Quando ele é assunto aos céus, ele voa. Então a gente vai falar tudo aquilo que um corpo glorificado é capaz de fazer, e a gente tem essa leitura no Novo Testamento, a gente vai fazer também. E ele reconheceu, se comunicou com os discípulos e tudo aconteceu. Então, pensando na redenção de todas as coisas, nós olhando para a história da redenção, a gente vai perceber que dentro da história da redenção tem todas as coisas sendo redimidas. Então significa que a gente está num ambiente de redenção onde nós reconhecemos as coisas e as coisas são restauradas. Né? Então eu vou reconhecer não é só pessoas, eu vou reconhecer aquelas coisas que eram
e passam a ser restauradas, e foram redimidas, e completas, e novas. Se hoje a gente já ressignifica, a partir do processo de conversão, na nossa vida a gente ressignifica coisas terríveis do passado e fala assim, lamento, mas tem um novo significado, a partir de hoje aquilo me ajuda a falar com pessoas, ajudar pessoas que passam pela mesma situação. Então, se até isso a gente experimenta, né, nessa ordem de coisas, imagina quando desce na Nova Jerusalém, quando somos revestidos de um novo, né, um corpos glorificados. Imagina, né? Então Deus tem essa, e isso traz muita esperança. Tem uma parábola, né, em Isaías que naquela construção de Isaías ele fala: pode a mãe esquecer de um filho que ainda mama? Ainda que isso aconteça, eu não esquecerei de vocês. Olha, o teu nome escrito está nas minhas mãos. Então, assim, Deus não tem mão, é antropomorfismo, né? Criando um membro, né? Deus não tem asa. Mas Deus em Jesus ele tem, né? Exatamente. Pensando em trindade, sim. Mas você fala assim, se Deus, então, tivesse mão, ele teria uma tatuagem. E na mão ele não escreveu com caneta Bic, certo? Ele ia ter o meu nome escrito lá. Só que o meu nome... Sentiu uma provocação. Só que o meu nome escrito lá na mão de Deus está escrito do lado do nome da Adriana, minha esposa. Sim. E do lado do meu nome da Adriana está escrito o nome dos meus filhos. Seus filhos. E ao lado desses nomes estão os nomes de vocês, meus amigos. Que mãozona essa de Deus. Os meus amigos. Então, falando assim de proximidade. Eu tenho uma relação de irmandade na Igreja Universal com uma pessoa que é de Jesus, que mora na Rússia. Mas eu não tenho relação e talvez nunca terei com ela, mesmo lá no Novo Céu e na Nova Terra. Mas com vocês aqui no Novo Céu e na Nova Terra, tem todo sentido a gente continuar nossa relação de amizade. Falando dos pecados mais brandos, assim, né? Só para depois, né, falar assim, do que mais te aflige. Seria uma dica. Só voltando então para fechar esse assunto, o inferno é uma construção para controle? Não. Pode até ter passado por isso em algum momento, mas acho que está muito claro aqui, né, depois do que a gente falou, que não é. E tem muito mais a ver com desconexão de Deus, a ausência da graça, a ausência da percepção de que Deus está presente. Isso é a coisa mais terrível do mundo e deve apontar, na verdade, para o quanto Deus é maravilhoso, nos tirando desse lugar e dando para a gente a possibilidade da sua presença, da percepção plena da sua graça e de quem Ele é e da diferença que Ele faz na vida da gente, vivendo em comunhão com Ele no céu, que aí foi o outro lado da história que a gente também conversou, né? E a mesma coisa é assim, já foi usado e pode ser usado o conceito de inferno para controle? Sim, a resposta é sim, já foi usado. Religião é controle. Mas não é só isso. Exatamente. Uma das coisas. Assim. Agora, a última pergunta, talvez, que eu gostaria de fazer é uma pergunta que se repetiu aqui nos comentários das pessoas, que o Paulo chegou a dar uma citada aqui, sobre suicídio. E vale a dica para o pessoal ver aquilo que a gente já tem de material da Glocal, que a gente já teve séries sobre suicídio, já teve... E a grande pergunta é essa, acho que todo mundo, ou quase todo mundo, tem algum conhecido que suicidou. Sim. Quem suicida vai para o céu? Essa é a pergunta que surgiu aqui de umas 3 pessoas diferentes. Então, essa é uma pergunta para a gente... Porque na tradição, ou de forma fria e rápida, não vai, porque cometeu... Os suicidas, né? Os pecados capitais. Já começa por aí, né? Que você matou, se matou... Então você está atirando contra a sua própria vida e alguém salvo. São os 2 argumentos básicos. Você cometeu um assassinato e o outro argumento básico é quem tem Jesus tem um amor verdadeiro pela vida e não comete uma coisa dessa contra a própria vida. Mas um salvo não fica doente num nível de depressão em que ele não consiga... Então, você já está desconstruindo. Só estou dando os 2 argumentos aqui a gente costuma que ver. São colocados de forma fria, que as pessoas vão ver claramente de algumas pessoas que vão falar, lógico que ele não vai para o céu. E a grande maioria dos cristãos acreditam nisso, que não vai, por isso que se esconde. Até hoje o suicídio é uma vergonha, é uma das coisas mais, assim, das mortes mais vergonhosas. A família às vezes trata assim, né? A imprensa tem um acordo, é bom sempre lembrar disso, que a imprensa tem um acordo que esconde isso. Os índices, os números, né, não são... Nem tem como avaliar. Né, não se consegue avaliar direito. A gente acabou de sair de mais um suicídio de um pastor. Faz há pouco tempo, então a gente... Então teve isso. Então fica aí a pergunta para o debate. Eu acho que tem uma coisa... Bom, eu acho que entra nesse campo da salvação.
quase sempre a construção da perda da salvação, de perder a salvação, está baseada em pecados que nós cometemos. E pensando em não matarás como mandamento, tirar para a vida também é matar. Então, adultério faz perder a salvação, roubar faz perder a salvação, quebrar um dos 10 mandamentos faz perder a salvação, porque estão todos dentro dessa construção. Então, a discussão sobre perder a salvação está para quebrar um mandamento. Um deles é não matarás. Então a discussão é ampla, não é só especificamente no não matarás. Por isso que a gente pode vir antes e discutir quando a Igreja Católica colocou os pecados capitais. São os pecados que perdiam a salvação. São os pecados que não poderiam fazer. Pena capital, porque né? Porque a Igreja Católica... De pena de morte, olha só. A Igreja Católica enxerga a salvação diferente da Reforma, que nós estamos pós-Reforma. Então a Igreja Católica, ela tem não vamos entrar agora no detalhe disso, mas se perde a salvação na Igreja Católica, sim. E a Igreja tem esse poder de tirar a salvação. Uhum. Na Reforma, de forma unânime, de todos os reformadores, depois do que veio, pode ter vindo outros, mas na Reforma, de forma unânime, a salvação é pela graça, é dada por Deus, isso não se tira. Não pode ser tirada pela Igreja e eu também não posso tirar. Não pode ser tirada por ninguém. É Deus que dá e é o poder da cruz que nenhum poder... Se o primeiro Adão fez o que fez errando, o segundo Adão é muito maior, superabundou a graça. Fez algo que ninguém pode ser feito. Isso às vezes é até usado pelos universalistas, dizendo que, olha, o segundo Adão é tão poderoso que Jesus fez na cruz e que a gente não tem poder nenhum para Jesus tirar. É o segundo Adão, que o Marcos está falando. Eu discordo dos universalistas, mas é dizendo assim, os reformadores vão dizer assim, a salvação é totalmente graciosa. E isso não é por alguns presbiterianos ou alguns reformadores tiram isso como orgulho, né? Eu tenho a salvação, então eu vou fazer o que eu quiser. Lógico que não. A gente vai entrar para uma outra área aí que também não é a nossa discussão. A discussão é o seguinte, o ser humano é tão deturpado ou entrou em uma deturpação tão grande e já nasce no pecado que não tem condição de fazer uma escolha saudável, nem se tiver perante uma escolha. E aí, essa parada, Deus derrama a sua graça sobre a humanidade e tira a sua igreja dessa, pela graça. Isso. E é isso. E aí a gente entra no suicídio. A grande questão é que a gente não levou ao longo da história que o suicídio pode ser uma consequência de um ato, de uma doença, de alguém que não está sobre o controle. Assim como vou usar um exemplo talvez mais esdrúxulo, um alcoólatra não está no seu autocontrole, ou alguém que está medicado não pode dirigir, dependendo do medicamento, ou não pode responder, ou não pode fazer uma prova, porque o medicamento é forte, também... Por uma condição fisiológica. Uma fisiológica, dependendo do nível de depressão ou outros tipos de doenças, que não é só depressão, tem outras coisas, a pessoa perdeu o controle dela mesmo, ela precisaria de uma medicação, ela perdeu, e aí ela pode cometer o suicídio como um ato de desespero, onde ela não está nesse controle. Falando dos pecados mais brandos, assim, só para depois, né, falar assim, do que mais te aflige, seria uma dica. Para nós, eu penso que até olhando para vocês, é uma coisa até que compreensiva. E eu quero ir para um nível menor, sem ser a depressão. Porque, vamos discutir com depressão. Porque eu não sei se a gente está maduro para discutir sem depressão, se isso é possível. Só mais uma questãozinha antes do Gus, que ele já está querendo falar já faz um tempo e ele vai ter algo muito bom para falar para a gente. Mas ele está saindo da mesa agora aqui. Mas porque ele pensa muito sobre isso, eu sei. Sobre suicídio? Eu tive um caso, não em se matar, mas ele pensa nessa questão, eu sei. Assim, até porque ele trabalhou muito com estudantes e isso era muito forte. Eu tive um caso, gente, assim, muito próximo de mim, de uma pessoa que se matou com faca e ela demorou para morrer. A mãe dessa pessoa veio me perguntar, pastor, ele se suicidou ou não? Ele não pode, antes de ter morrido, ele não pode ter se arrependido? Então, isso é uma questão, sabe, de pessoas que lidam com isso, dependendo da maneira, inclusive como a pessoa se matou, surgem questões e surgem dúvidas que, assim, de cara eu já diria, não dá para você fechar a questão com isso e dizer,
foi pro inferno, acabou, já era. Isso não daria para dizer de maneira nenhuma, porque, sabe, são muitas as questões, são muitos detalhes a questão da depressão e outras. Diga aí, Gus. O suicídio, ele tem alguma coisa que... Alguém tem dúvida de que é uma coisa que não faz bem, que Deus, né, não tem prazer nenhum nisso, né? E nem a pessoa, e muito menos quem fica? Acho que isso é ponto pacífico. Agora, vem uma questão que eu acho que é essa mania, essa obsessão nossa de querer fazer a listinha, cara. Quem vai, quem não vai. Quem não foi, quem vai, quem não vai. E aí, Deus deixou bem claro em Jesus Cristo, cara, não dá para vocês separarem joio do trigo. O que ele está querendo dizer? Estamos nem querendo entrar no mérito de se a pessoa é boa ou não. Vocês não têm como saber o destino das Quem quer determinar pessoas. isso, usa como base um texto, né, específico da Bíblia, né, que fala sobre isso, né? Suicidas não herdarão o reino do céu. Isso, exatamente. É com base nesse texto aí. Então, a questão que eu vejo nisso daí é assim, não cabe a nós, cara. Fala um monte de tipo de pessoas que não vai. Não herdarão e que a gente tá, de alguma maneira, alguma vez na vida a gente já esteve. Na lista. Não herdando. Isso. Nessa lista toda, pode ler. Então lê a lista toda. Tem mais gente? Não, Então, eu tô falando que os suicidas... Os ricos. Então, Não, tem muito. Isso que eu tô dizendo. A gente esteve alguma vez nessa lista. Com certeza. Então, Vamos colocar o Google para ler o texto? Estamos. Oi, pastores, silêncio, por favor. Apocalipse 21:8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Entendeu Você isso, sabe que Gus? Eu agora só pode ser que coloquei ele porque desse quando não. você diz assim, não dá pra querer ficar botando uma listinha. Ué, mas então por que surge essa questão? Existe um texto que diz, né, que os suicidas não herdarão. Aí as pessoas pegam isso... Texto, não, mas vamos ver. Claro que tem. Não, Então, eu também não tô. Eu acho que isso é uma... Esse texto, minha opinião, é uma interpretação, uma tradução, que pode ter tido outras traduções. Sim, Eu acho que pode tem ser, esse texto... pode ser uma questão mas de tradução, até o mas texto existe... Independente disso, eu quero chegar no ensino de Jesus de que não dá pra gente ficar deliberando, determinando e julgando, dizendo assim, ó, esse foi, esse não foi. Jesus deixa bem claro, a tarefa de fazer isso no último dia é dos santos anjos. Nenhum ser humano é capaz de dizer esse foi, esse não foi. O que a Bíblia nos diz, e Jesus diz várias vezes, é dizendo, esse tipo de comportamento, vocês não estão vivendo a vida plena. Vivendo isso, tendo esse tipo de valor, isso, aquilo, isso não é a vida, não é o plano de Deus pra gente. E é isso que às vezes a gente mistura. A gente quer trazer isso para rotular alguém e dizer, essa pessoa é indigna. Não é essa a tarefa da gente é falar sobre a vida que vale a pena, a vida abundante que Jesus traz, a vida eterna. Então assim, a gente deve levar essa vida o tempo inteiro. E inclusive, essa perspectiva confronta nós mesmos para começar. Então, eu estou vivendo uma vida que vale a pena? Em vários aspectos, não. O Paulo teve uma pregação recente sobre santidade e eu achei uma abordagem interessante, e não é uma definição, mas é uma abordagem interessante quando fala que santidade tem mais a ver com chegar ao final do dia e ter mais coisas para ser grato do que coisas para se arrepender. Né? Ou você acordar de manhã e ter uma perspectiva de ter um dia que vai ter mais coisas para eu agradecer do que coisas para eu me arrepender. Então, santidade nesse sentido, e algo que preserva a vida e que leva a vida, então Jesus deixa essas pistas. É isso que ele fala sobre coisas de vida que vale a pena, vida abundante. E não uma coisa para a gente ficar medindo os outros e dizendo, e determinando, não, isso aqui com certeza, esse foi. Porque você nunca sabe o último segundo, você nunca sabe de nada. Agora, o que a gente sabe? Para não ter... É algo que tem a ver com a vida plena que Jesus trouxe? Tirar a própria vida? Claro que não. Agora, vai para onde? Mano, quem mandou a gente? Não é isso. Deus que sabe, Deus que vai julgar. Agora, é um comportamento legal, incentivado? Vai solucionar? Não vai. Vai trazer bem para as pessoas que estão em volta? Não vai. A gente vive em contexto... Eu tenho várias pessoas próximas em que vivemos, de alguma forma, esse luto que é agravado pela questão
né, da forma como a pessoa morreu. E, cara, não resolve, né? Essa sua fala serve não só para quem quer ficar medindo os outros e determinando, mas para quem vive essa preocupação, essa angústia, esse medo em relação a Enquanto vocês estavam falando, procurei no Google, não tem o versículo. Não tem. E assim, eu procurei algumas não tem. Então, mas isso vem tradução. de algum lugar. Tem gente que usa... Tem dos doidos que quer, pô. Então assim, você põe... Eu fui em Deuteronômio e falei, Deuteronômio tem. Porque teve um cara aqui que, nas perguntas, sabe aqueles Yahoo, que quer defecar regra? Não pode. Aí eu fui lá, falei, então Deuteronômio, fui lá, não tem. Ele fala assim, escolham agora entre vida e a morte. Isso. Do Senhor Deus quer a vida. É lógico que Deus não quer que ninguém tenha suicídio. Isso então, só para vocês terem noção, eu tinha essa percepção de que existiria um texto semelhante ao que diz lá, os ricos não herdarão. E aí vem um monte de discussões. Não diz os ricos não herdarão, né? Não tem? Olha aí, outro que não tem. Qual outro aí que não tem? Fala pra mim. Não, sério, porque pra mim... O que fala... É mais fácil que o rico. Isso tem. Exatamente. Então, aí nesse sentido... A gente vai construindo essas percepções. Nesse sentido, quem vai entrar? Jesus responde nesse texto mesmo, cara. O que tem, que você tá vendo? São os afeminados, tem esses assim. Aí os afeminados tem. Os adúlteros tem. Gananciosos, idólatras. Pra mim. Aí sobrou pra todo mundo. Aí já fui. Já fui também. Mas assim, os afeminados já foi. Agora você dobre a sua língua. É absurdo. Não, mas assim, cara, fica aqui pra você. Eu acho assim, o que ele tá dizendo? Mas Marcos, você é gatilho pra suicídio? Vocês estão... Não, gente, de jeito nenhum. A vida é maravilhosa. Jesus, a vida é maravilhosa. Se você tá pensando em suicídio, meu querido, a gente quer ajudar você. Tem vários... Aliás, tem muita gente ajudando. A gente é o pior ministério pra te ajudar. Talvez você possa ouvir por alegria o podcast, ver os de humor. Mas ainda assim, sendo ruim, estamos à disposição na medida... Mas tem muita gente que tem um ministério bacana. Mas o que eu quero dizer assim, tenha mais misericórdia, não tenha vergonha. Se tem alguém da tua casa, a gente assuma isso e encare e busque ajuda. É mais, entre aspas, não estou falando isso, mas é mais comum do que você pensa. Isso está acontecendo. E se você também já sentiu de alguma forma isso, por exemplo, o salmista vai colocar... Cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno de mim se apoderaram, né? Então assim, e eu invoquei ao Senhor dizendo, então a questão isso é do ser humano. A gente vive nessa realidade onde a gente está desconectado de Deus, então a gente pensa em morte, a gente age com coisas que geram morte no outro, em mim mesmo. Então de alguma forma, por isso que só Jesus mesmo para redimir a gente precisa dele e da cruz. Falando dos pecados mais brandos, assim, só para depois, né, falar assim, do que mais te aflige, seria uma dica. A gente tem um suicida que foi juiz na Bíblia e que a gente geralmente não fala dele pensando que ele não está no céu. Sansão, ninguém pensa que ele não está no céu, mas ele foi um suicida no maior estilo do homem-bomba que a gente pode conhecer hoje. Toda a história dele, ele de rebeldia e de obediência, ora cá, ora lá, chega no final da vida, por todo o sofrimento que ele passou e pela tortura que ele passou, ele está num estado de depressão. Na morte dele, ele mata mais filisteus do que durante toda a sua vida. Para complicar um pouquinho mais, aí a gente coloca... Deus dá o poder para ele, exatamente. Para cometer esse último ato. E aí ele mata mais... Não é a melhor forma de acabar o podcast. Exatamente, mas na sua morte, é que você falou que a gente já falou, eu fiquei guardando isso, que você falar que a gente ia falar do suicídio não na depressão, né? Isso. Aí eu fiquei guardando esse argumento pra gente chegar no final. E no final você tava... Mas olha só, quando a gente olha para a gente nunca entra nesse assunto pensando no sacrifício de Sansão e na morte dele como suicídio. Mas ele foi suicida. E a gente vai olhar para vários homens na história das guerras, vários caras fazem isso. Ele sabe que ele está indo para aquele ponto e ele sabe que ele vai morrer, mas nessa morte ele quer, de algum jeito, fazer valer mas isso não aponta para Cristo? Cristo sabendo que vai morrer na cruz e se entrega para o pai, isso é suicídio? Então por isso que é o limite entre o suicídio e o sacrifício. Por isso que o Sansão é uma figura de Jesus, que é aquele que se entrega para que haja uma salvação para o povo. Sansão está redimindo ali a nação da opressão, que ali estavam todos os poderosos da nação que estavam oprimindo. Eu li uma frase que era assim, quando alguém pensa em suicídio, é para matar a dor e não a vida. E eu acho que é um pouco aí que diferencia o suicida
e o cara que está fazendo um sacrifício. O cara que está se sacrificando, ele está se sacrificando pelo outro ou por uma causa. Eu penso que o suicídio é um ato de desespero que tem que ser ajudado. Eu acho até, assim, bem perigoso a gente colocar na mesma categoria isso. É bom separar isso, que é verdade, Simval. Eu acho que a gente tem que trazer, é um campo de maturidade aqui que a gente está trazendo. Porque tem coisas na Bíblia que a gente não toca. A mentira de Raabe, que Deus Sansão fica suicida, de boa. Sansão homem bomba. Homem muito bomba. citado. E a gente está falando de suicídio no setembro. Tem muita coisa na Bíblia, Citado do Saul, né? Tem uma questão ali no Cara, suicídio ou de não. Saul. Cara, tem umas coisas assim que a gente não fala porque fala assim, vai complicar muito dar a nossa trabalho, teologia deixa pra lá. e tudo mais. E eu acho que é legal a gente trazer aqui, dizendo como, cara, sabe o que eu tiro disso, ô Simval? Cada caso é um caso. Não sai julgando. Não sai de trás falando, não sei o quê. Cada caso é um caso. Era um caso de alguém totalmente desviado do propósito de Deus, que é Sansão. Que tinha um chamado. É alguém que tinha um estava em chamado juízo já desde que parecia que já estava cumprindo o seu inferno. Ele é cegado, ele fica Não, ali ele já estava cumprindo o seu inferno. Ele ganhou grandes responsabilidades, né, como diria o Uncle Ben, mas grandes poderes, né, mas não teve a responsabilidade. Foi cegado, não foi o juiz que Deus queria, né? E aí ele no final foi redimido num ato de entrega, de sacrifício. E eu acho que é isso, que aponta para Cristo. O Cristo que se sacrificou é o Cristo que pode tirar qualquer um da depressão, não de ato milagroso. Eu acho que se você está deprimido, vá procurar um psiquiatra. Use medicamento. Ouça o nosso podcast com a Sabatina, com Ed René. Ele vai falar, um pastor que é super conhecido, como ele vai no psiquiatra, ou usa todo o mecanismo para sair da depressão. Mas saiba que Cristo é a alegria, cara. Ele já fez o sacrifício que precisava ser feito. Ninguém mais precisa se sacrificar. Mas tem pessoas que têm um estado de coragem que flertam com a morte o tempo todo. É o cara que anda 300 por hora. É o cara que arruma briga do nada. É o cara que anda armado e desafia as outras pessoas. E a Bíblia diz que ele também procura a morte. Porque aquele que procura a morte pela espada encontrará seu fim. É um desvalor da vida. É um desvalor da vida, mas ele também é suicida. E é um espírito suicida. Isso, exatamente. Então, a gente está acostumado no Setembro Amarelo a tratar o suicídio, doença, o suicídio resultado da doença, o resultado do que vem pela depressão. Mas entender que na palavra a gente tem o suicídio é mais amplo e contempla esses caras, como a gente vai falar, a gente conhece mais no Estado Islâmico, mas não existe só no Estado Islâmico, existe em qualquer força armada. É certeza que você encontra soldados. Conscientemente é um ato de. Você vai encontrar soldados nas nossas forças armadas que têm comportamento suicida. É o cara que vai ter coragem de pegar Simval, você tá arma e buscar a morte. Não, e você está trazendo uma coisa interessante. E às vezes é nobre para o país morrer, mas não tem nada a ver com Deus. Isso. Porque isso é interessante. Se confunde muito patriotismo com coisa que tem a ver com Deus, e não tem. Não tem. E alguém porque como a gente lê muito esse negócio da guerra do ponto de vista norte-americano, o heroísmo. Ou na história de Israel, quando vai na Bíblia, e a gente vê isso na história de Israel e na história norte-americana, a gente vê muito isso como uma nação escolhida por Deus. Sinônimo de uma se você morrer de uma vida pela com Deus. Nação, se você morresse por Israel no Antigo Testamento, e às vezes eu vejo isso nos Estados Unidos, Total. se você morrer pela liberdade, que você está morrendo, você está morrendo por uma nação escolhida por Deus. Que está no hino nacional. Você está prestando um serviço a Deus, né? Você está prestando serviço a Deus. É muito parecido com a ideação do Homem-Bomba. Não deixa de ser um pensamento, uma alma suicida, que às vezes, cara, tá equivocado, mano. A gente encontra a mesma coisa do homem, da mulher, viciado em adrenalina, a ponto de não considerar os perigos e ter um comportamento suicida na busca de esportes e aventura. Tem gente que está buscando esporte de aventura tão na adrenalina que o cara tá pulando de um prédio para o outro e tá morrendo. É o prazer de andar na beirada, né? Esses caras do Lepacura aí. Ele tem um comportamento suicida quando pula... Cara, eu odeio quando eu abro o meu Instagram, que eu vou naquele... De vez em quando eu aperto buscar para ver uns vídeos mais interessantes. Cara, eu odeio, eu não consigo ver 2 segundos
Então. Esses caras, por que eles fazem isso? Alguém me explica quem está por que falando? esses Paulo tá idiotas... tentando explicar. É, que eles ficam andando no parapeito dos prédios altos, Então, cara. se comportar- Me explica, cara. Me essa explica linha, isso. Essa linha, então, a gente tá falando É o de border, alguém né? que está flertando com a morte. E Mas não eu está me deprimido. sinto que eu tô flertando Olha com a morte só, vendo o vídeo. Ele não está E deprimido. eu não sei se eu torço pra ele cair ou não. Ele não está deprimido, ele não está no estado... Raiva. Ele não é o cara do alvo da campanha Setembro Amarelo, mas ele é um alvo de uma Mas pessoa ele que é. está de alma vazia, procurando adrenalina, Um preenchimento. procurando se preencher de aventura ou Você de acha, alguma assim, coisa. Val, que ele tá quase assim pecando contra a vida? Ele está pecando contra a vida. Ele cara, tá procura tentando o mergulho. Senhor seu Deus. Ele procura o mergulho. Ele tá tentando, Senhor seu Deus. É E os- isso. e os anjos? Ele tá tentando. Exatamente. Ele procura tá o mergulho de 10 metros, sem técnica nenhuma. Cara, a gente tava vendo Ele um vídeo procura ontem negócio, de ele tá fazendo essas de uma coisas, menina cara. que quase morreu pra tirar uma foto de uma árvore. Comida de um leão. Eu tava brincando. Eu Uma tava menina brincando- chamada Regina. É, Regina Casé. E a gente tava brincando como seria triste você falar: ah, meu tio morreu. Morreu porque ele foi comido de um leão, sei lá. Tirando foto de uma árvore. As garras arrancaram seus mamilos. Que era, o vídeo era muito bom. Temerários! Temerários! Virou outra coisa. Temerários! E aí é interessante que o... Cara, já pensou? Como é que morreu seu primo? Ele caiu de um prédio, mas suicidou? Não, ele tava gravando um selfie. Cara... Ele estava fazendo parkour. Não. Então, quando a gente vai colocar aqui, então, como um alerta, é o seguinte. Quando a gente está falando de algumas personalidades, então, como alerta para todos nós, o extremo, de um lado, você vai ter a pessoa que está doente a ponto de deprimir. Do outro lado, você vai ter alguém que é tão forte, tão corajoso, que ele também está no risco de morte porque ele tem um comportamento suicida. E talvez você não tenha considerado que isso é um buraco enorme dentro de si que você está preenchendo com emoção, com adrenalina, quando Mas tem você... uma linha aí, né, que chega uma Isso. hora que você passou, né, do limite, né, da saúde. Isso, e por aí isso. vai. Então é o mesmo extremo que a gente falou no podcast aqui da pornografia, é o mesmo extremo. O cara não consegue mais fazer nada sem ter pornografia para viver a sexualidade dele. E o outro não consegue mais viver a vida dele sem ter adrenalina. Você falou isso, sim, Val, naquela época, quando estava falando disso de substâncias, né, que causam determinadas reações. Aí você falou sobre o vício em adrenalina. Falando dos pecados mais brandos, assim, né? Só para depois, né, falar assim, do que mais te aflige. Isso é uma dica. Mas é isso, gente. Mande mais perguntas, porque vai gerar mais gabinete E tem pastoral. mais de 50 aqui que a gente não Cara, respondeu, a gente ainda vai responder. Se você não saiu, vai sair na próxima. Renanzinho, falou. Ou não. Ou não. Vamos pro Gustavo. Quem santifica o sexo se é o pastor, padre ou cartório? Eu gosto dessa. Então, vamos começar. É o padre, pô, lógico. Vamos abrir essa aí. Essa? Ou essa te dá medinho? Não, essa aí Deixa é eu uma contar de uma boa. experiência. Essa Eu aí não é sei de se eu posso bobeira. contar. Peraí. Essa aí é tipo o que o Gustavo falou. Não cita nomes, cara. Não cita nomes. Não posso nem. Só porque eu lembrei agora. Então, não passou nada da história. som. Vambora. Bom. Não, bom é o outro.